Bem-vindo ao Catarse como ao divã, menos um trauma na tua vida. Ai, vamos falar. Faz tempo que eu não gravo esse podcast e peraí. Então, o que aconteceu? Eu convidei uma pessoa para sair do meu trabalho e vocês vão ver o quão babaca eu sou. Mas sei lá, vamos lá. O que aconteceu? Ela começou a trabalhar na minha empresa e eu falei, tá, e outra coisa, não é aquela que eu achei que era gótica, não é. O que aconteceu? Meu Deus, tô cansado. Ela começou a trabalhar um tempo, aí eu comecei a conversar com ela, achei ela. Não é que eu. Como é que se fala? Eu achei ela interessante, mas não extremamente interessante. Mas, vamos lá. Aí eu falei, eu tinha brincado com ela, eu falei brincando. E aí, vamos casar? Aí ela falou sim, brincando. Aí depois eu falei que eu ia sair com uma pessoa e não saí. Aí eu desisti. Aí depois eu quis sair de novo e desisti. Aí eu perguntei se ela não queria sair comigo. Nunca na puta vida de vocês chegam e falam isso pra uma pessoa. Primeiro, porque isso é babaca, mas eu sou babaca. E vocês vão entender o quão babaca eu sou. Aí ela aceitou, só que eu acho que ela achou que era brincadeira. E aí eu tinha pegado o número dela e a gente começou a conversar. Aí ela tava de folga na segunda. Na segunda eu trabalhei, fiquei no estacionamento. Aí, inclusive, foi quando eu gravei o podcast sobre David Chalmers, David Bohm, Carl Pribban e filosofia da mente, neurociência e afins. Aí a gente combinou de sair nesse dia. Ela tava resolvendo um negócio no banco e ela ia voltar e ela acabou se perdendo. Aí, eita, a criança morreu. Aí, aí a gente combinou. Ela se perdeu, teve que pegar o Uber. Aí ela veio. Quando ela veio, eu tava conversando com uma mulher sobre livros. Aí eu comecei a puxar o papo com ela sobre o sentido da vida. A pessoa não tem o mínimo de tato social, cara. E tipo, eu não sabia que ela era uma pessoa comum. Tipo, não comum no sentido ruim. É uma pessoa comum bom. Aí a gente começou eu levei ela até a minha casa pra eu pegar uma blusa. A gente foi e a gente foi no Shopping Internacional. E a passagem tá simplesmente R$8,60. 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 Isso não é uma piada. E você dá R$20 para duas passagens e volta R$2,40. Mano, é uma piada essa porra, cara. Aí, o que aconteceu? Vamos lá. A gente pegou ônibus e eu comecei a falar sobre eu não ser religioso e ter a minha visão de Deus e tal. Ela falou que ela é religiosa, ela era da igreja. E eu comecei a puxar uns papos zoando. Não, eu falei sério e falei zoando. Falei sobre aferente e inferente, que é os sinais que o cérebro manda pro corpo e o corpo manda pro cérebro. Aí depois eu falei zoando. Ai, o que eu falei? Puta que pariu. Olha só, a minha memória indo pro caralho. Mas a gente começou a zoar falando
caralho. Primeiro a gente tava. Eu tava me zoando. Eu comecei o encontro falando, eu não pude. O Arthur não pôde vir, então veio uma versão em miniatura dele, porque eu sou baixinho. E ela é um pouquinho mais alta que eu. Aí eu acho que a gente foi e saiu do ônibus. Eu fiquei preocupado no GPS, achando que nós ia se perder. E nós se perdeu muitas vezes. Tá. E aí a gente saiu e eu fiquei preocupado em perder o dinheiro. Porque aí eu falei, se a gente não tivesse dinheiro, a gente vai ter que rodar a bolsinha. Cara, o cara, o cara mete uns papos do nada. Eu, até o final desse podcast, vocês vão ouvir o quão degradado mentalmente eu sou. Tá, aí a gente tava entrando no shopping e colocando a blusa de frio, porque tava frio. Tá, aí a gente entrou no shopping e eu comprei um hambúrguer de, eu não sei quantos. Foi em torno de R$ 26, um hambúrguer de merda, um hambúrguer filho de uma puta. Tinha que ser um bagulho muito foda, mas eu fiquei com medo de... eu devia ter comprado um hambúrguer foda, puta que pariu, cara. Droga. Pobre é foda, é fudido. Comprei um hambúrguer, a gente dividiu. Eu fiquei fazendo piada com estátuas gregas e um pau pequeno. com as batatas, eu falei que eu tava engolindo pênis de estátuas gregas. Olha só. Tá, aí a gente foi e a gente ficou procurando cinema. A gente se aventurou, ficou... Eita! Aí eu tive que procurar, eu tive que falar com uma moça de uma loja que eu não sei qual que era. Aí a gente achou o cinema. Fui lá, paguei a minha e a dela. A mulher fez a gentileza de fazer eu pagar meia. Ela falou que só vale durante um ano, se eu quiser fazer de novo só daqui a um ano. Aí a gente ficou indeciso pra caralho. E aí eu lembrei que minha mãe tinha falado do filme do Mamonas. E aí eu falei, vamos assistir Mamonas. E a mulher do cinema falou, eu assisti ontem e é bom pra caramba. E aí a gente assistiu. Não, a gente foi assistir. Foi muito legal. Não, tipo assim, eu ainda tinha zoado, porque ela perguntou, você viu o filme do Aquaman? Eu não. Aí eu falei que eu não queria homens gostosos na tela, porque eu tenho masculinidade frágil. Ai, caralho, eu sou um filho de uma puta, cara. Eu falei isso, obviamente, brincando, zoando. Aí a gente foi assistir o filme do Mamonas. Tá, e apareceu o ator que interpretou o Dinho e os outros membros da banda fazendo striptease. Puta que pariu, foi muito engraçada essa situação. Porque, tipo assim, você espera algo totalmente o inverso e o que acontece é o que você não queria. Mas brincando, eu falei brincando. Aí eu ainda falei, passou o Dinho, eu fiquei babando. Eu sou uma pessoa ridícula, cara. Tá. E aí o filme foi rolando, foi divertido, a gente viu, a primeira cena que a gente viu, a gente entrou meio atrasado, o Dinho tava sendo corno, e aí ele ficou puto e virou o jogo, né? Aí eu peguei na mão dela, eu fiquei com uma puta dor no braço, porque eu fiquei tendo que pressionar, porque a mão dela é maior que a minha. Quer dizer, a minha mão não estica tanto, e a dela sim. Aí eu quis segurar a mão dela, entrelaçar a mão dela na minha. E aí os meus nervos começou a se desligar, porque eu cortei a circulação do meu sangue. E eu fiquei deitei minha cabeça no ombro dela. E aí eu comecei a ficar com dor no pescoço. E eu deixei a mão dela
apoiada em cima da minha e minha mão tava doendo. Ou seja, foi algo tão desconfortável, mas tão bom ao mesmo tempo. Fiquei fazendo carinho na mão dela e ela retribuindo. Eu acho que eu dei um beijo na mão dela. De novo, por isso que eu não dou certo com ninguém. Aí ela tinha falado que ia me levar na igreja e eu falei que ia converter ela ao ateísmo. E aí o filme acabou. E a gente se levantou, foi no shopping, eu comprei casquinha pra nós. E tipo assim, nada tava barato, nada. Puta que pariu, cara. Aí a gente ficou andando, a gente viu o parquinho de diversão, onde tinha montanha-russa, Barque Viking. E aí a gente foi andando de mão dada no shopping. Caralho, eu tô esquecido demais. Mas a gente foi andando, a gente se perdeu muitas vezes, eu acho que umas 5 vezes. Na verdade, a gente foi num ponto e a gente quis ir em outro, porque provavelmente o ônibus ia passar mais rápido. E aí a gente se perdeu, aí a gente foi para um lugar que eu sabia que era onde a gente tinha ido, só que tava escuro e a gente tinha passado por outro lado e ela falou que tava muito errado. Meu Deus, ela tinha ido uma vez sozinha assistir um filme de terror. Sei lá, eu não sei se é. E o que aconteceu? Nesse caminho a gente tava falando eu tava tentando descobrir o passado dela. E ela não queria me falar, ela achou que ia me machucar, sei lá o que. Foi uma. Aí eu lembrei de algo que tinha acontecido um dia anterior, que foi, eu fui cortar o cabelo num cara que eu geralmente vou cortar o cabelo, e tinha um namorado de uma menina que trabalha na mesma empresa que eu. E eu falei que eu ia cortar o cabelo porque eu ia sair com uma pessoa. E ele ficou com. Eu tava com a camisa do Nagumo e eu tinha acabado de sair de lá. E por sorte eu consegui cortar o cabelo. Ele disse que eu ia ser o último, só que depois eu mudei e fui antes do último. E aí que eu falei disso, ele ficou com medo de eu estar saindo com a mulher dele. E eu falei quem era, pra ele não ficar, sei lá, não ficar com medo. Aí eu fiquei com medo, na verdade, dele pensar que eu tava saindo com a mulher dele. Aí eu falei que era a Raquel. E ele falou que conhecia e que ela tinha acabado de terminar um namoro. E aí eu falei isso pra ela. Cara, o problema do homem é ser sincero, porque é uma merda, cara. Eu mostrei esse podcast pra ela, inclusive. Eu fiquei, tipo, tentando entreter ela e tentando me entreter ao mesmo tempo. Tipo, eu saí pra me divertir. Eu realmente, eu comecei a gostar dela no encontro. E, caralho, eu sou um primata que funciona a partir de superficialidade. O filósofo mais superficial que vocês vão conhecer. Que vocês vão conhecer, sei lá. Nem gramática eu sei. Tá. Aí a gente teve que atravessar uma ponte. A gente seguiu uma mulher até achar um ponto. E eu lembrei da música do Kamaitachi, do Cabelo Arco-Íris, e eu mostrei pra ela e ela sabia que música que era. Eu tinha mandado uma do Kamaitachi, que é a sexta. Aí eu falei disso pra ela na hora, porque eu vi as nossas sombras e eu vi a sombra minha e dela, e eu lembrei dele falando sentado na calçada tentando encontrar a estrela d'alva. Mas sem esquecer que na segunda-feira, amanhã, no caso, já tem aula.
Aí, passa um ônibus que eu não... Ela falou, esse ônibus passa lá, a gente não sabia. E ela tinha se perdido antes de vir, da gente se encontrar. A gente se encontrou umas 3 horas. Peraí. Aí eu comecei a ser chato pra caralho, falar uma pá de merda, falar que amava ela, falar que queria namorar com ela, falar que queria casar com ela. Cara, não. Eu tava tudo ótimo no encontro. Aí eu fui lá e estraguei simplesmente. Eu sou uma pessoa dodói da cabeça. E aí eu falei que queria comer pizza, que eu tava com fome, que eu ia pagar. E ela sabia o lugar, a gente ficou comentando do lugar e a gente não sabia que o outro sabia qual lugar era. Demorou simplesmente uns 20 ou meia hora para o ônibus chegar. A gente foi os únicos que ficou em pé até chegar perto de onde da parada lá. Aí a gente foi caminhando, isso era umas 10 e pouca da noite, a gente saiu. Eu acho que a gente ficou perdido mais de uma hora lá. Aí eu falei, 2 burros dividindo o mesmo neurônio. Aí eu tinha conduzido ela para um lugar e ela conduziu para o outro. Aí eu falei que eu era um anticristo levando ela para o mau caminho. E, cara, eu tinha metido umas piadas com suruba. Não façam isso se você for no encontro com uma garota. Não é legal. Aí eu comecei a falar um monólogo sobre... Não, primeiro a gente foi na pizzaria. Tal, aí eu pedi a pizza, pedi um refrigerante zero açúcar. Aí eu alimentei um mendigo sem a perna. Sim, eu dei 3 pizzas pra ele porque eu sabia que eu não ia comer tudo. Eu comi 2 pizzas e meia e ela comeu 2 pizzas e meia porque eu coloquei no prato dela. E eu fui um babaca completo. Fiquei falando sobre fumar maconha, ser crente e fumar maconha. E falei que a gente só ia sair junto. Eu não lembro o que ela respondeu. E... ai, meu Deus. Aí eu falei que talvez eu sairia com outras pessoas. Ai, caralho. Não, eu pergunto... Na verdade, foi ela que falou um negócio assim, que ficaria meio que brava se eu saísse com outras garotas se fosse da mesma empresa e ela soubesse. Tipo, ela foi muito fofa. Eu tentei ser fofo. Quando nós estávamos no cinema, dei um beijo na mão dela. E isso é coisa que eu faço tipo com a minha avó. Eu faço com pessoas que eu considero muito foda. Mas a minha avó não considerou tão foda. Mas quanto eu considerava antigamente. Depois eu falei que... eu falei que eu ia sair com uma trans. Ela falou que eu não, que eu não, como é que é? Ela tinha falado, você não tem filtro não. Não, ela falou, você qualquer pessoa serve. Não é que qualquer pessoa serve. Eu não lembro exatamente o que ela falou. Puta que pariu, cara. E eu tinha encontrado uns amigos antes de chegar no lugar. Aí eles me cumprimentaram e tal. A gente encontrou várias pessoas da nossa empresa no ponto de ônibus, voltando, sei lá. E eu falei que eu não conseguiria ser 100% sincero no meu podcast, o que é verdade. Tem um fato que eu vou ocultar, que eu não vou falar no podcast, porque eu tenho medo, eu sou medroso. E a gente tava voltando, eu tava falando disso, eu comecei a falar um monólogo sobre nuvens, raios, chuva, sei lá mais o que. Eu falei que eu queria beber.
E ela não quis deixar eu beber. Ah, na pizzaria eu falei que eu queria beber e ela não queria deixar eu beber. E eu fiquei, sei lá, coisas pra não se falar pra uma pessoa que você tá gostando. Não seja sincero, porque isso é um equívoco. Eu sinceramente não lembro, eu fiquei bêbado psicologicamente. Toda vez que eu vou beber, eu fico psicologicamente já bêbado, minha cognição já altera completamente, é um efeito placebo da bebida. Aí a gente andou mais de mão dada, eu levei ela até a casa dela, obviamente, porque, caralho, se eu tô me encontrando com uma pessoa e tá de noite, eu não vou deixar ela ir pra casa sozinha. E eu paguei tudo, tipo assim, deu em torno de R$ 131. E ela queria porque queria me pagar. E eu não queria que ela me pagasse. Eu não quero, inclusive. Ai, meu Deus. 21 minutos de puro nada. Mentira, puro nada não. Aí, eu fiquei tipo assim, caralho. Ela não gostou de mim. Qual que é a crença do desamor? Algo assim. Que a pessoa acredita que ela não é apta pra ser amada. Ela inventa desculpas. Ai, meu Deus. Aí, eu falei um monte de merda, cara. Eu sou a pessoa mais merda do mundo, cara. Eu não sei como eu não cheguei em casa e não tinha a foto dela não tinha sumido, porque eu fui uma pessoa totalmente insuportável, totalmente chata. E eu ainda tô falando com ela. O que eu não queria, na real eu tava meio puto comigo e com ela. Eu sou um borderline, então vocês já podem saber como é a minha forma de agir. E eu falei que hoje com ela que iria na igreja com ela. Eu falei que eu não ia nem a pau. Eu fiquei relutando o dia todo que a gente saiu falando que eu nunca ia ir na igreja. Eu falei, já que é a única forma da gente se ver, eu vou na igreja. E aí a gente tava conversando e uma tia da limpeza falou, vocês estão namorando? Sei lá o que. Ela, não, é o que... Isso já aconteceu com todo homem. Todo homem tava saindo com uma pessoa, com uma amiga, e tipo, ele é afim dela, ou alguma coisa assim. Aí alguém pergunta, se vocês são namorados, vocês combinam tanto. Aí a mina vai lá e dá um puta murro metafísico, que a pessoa... Ela fala, não, pelo amor de Deus, ai meu Deus, não é isso. Ela fica constrangida, a pessoa parece que tem nojo. Ai, caralho. E ela é o completo oposto de mim. E dizem que os opostos se atraem. Tipo assim, não, e tipo assim, ela é alta, eu sou baixo. Meu Deus! Vai soar racista, mas não sei. Ela é preta e eu sou branco. E eu fiquei fazendo piada com o Yin e Yang, que faz parte da mitologia chinesa, que é algo que deu origem ao universo, é o contrário, o caminho. Tipo, uma parte preta tem uma parte branca e uma parte... E a parte preta tem a parte branca e a parte preta tem a parte... Não, e a parte branca tem a parte preta. Caralho, eu não sei explicar nada. Aí, ela é bonita, eu sou feio. Ela... Não. Eu não vou falar isso. Não, na verdade eu vou falar. Eu sou inteligente e ela nem tão inteligente assim.
Mas não que isso importa. A inteligência não é tudo. E eu tô falando de um aspecto bem superficial de inteligência. Tipo, ela faz curso de inglês, administração. Ela é, obviamente, uma pessoa inteligente, mais capacitada que eu. Eu só falo merda e acho que eu sou alguma coisa. Sei lá, mas tá bom. Continuando, o que eu ia falar? Que eu esqueci. Eu fiz um monólogo sobre errar e porque o erro produz o pensamento e como sonhos tem a ver com isso também, porque o homem da caverna sonhava que um crocodilo ia matar ele e, portanto, ele não ia no lago e isso salvava a vida dele, então o sonho tem algum aspecto biológico. Sei lá, eu falei umas merda assim, que provavelmente ela nem gostou. Eu fiz um jogo meio Petri. Eu fiquei. Não, não é. Eu fiquei tipo, mesmo que eu concordasse com algo, eu ia falar algo que eu discordasse. Tipo assim, eu tentei emplacar um jogo que é falar coisas ruins sobre a pessoa que você tá se encontrando, só que de brincadeirinha, de tipo, você inventa algumas coisinhas e ela não entrou na brincadeira. Isso foi a coisa mais triste, foi mais triste da noite. Ai, eu fiquei falando que, sei lá, quando eu tive que inventar pra mim, eu falei que, ele tem chulé, peidorreiro, sei lá, tinha coisa no cabelo, eu inventei pra ela que ela tinha alguma coisa no cabelo, que ela tava toda suada, o que foi verdade. Tá, e pra gente se despedir, eu dei um beijo no rosto dela e fiquei querendo sentir o cheiro do pescoço dela. Eu só suei como um maluco, um doido, e todo homem. Na pizzaria, eu eu falei que ia pegar a pizza da boca dela e comer. Eu falei brincando e ela ficou dando muita risada. Caralho, eu fiz ela rir praticamente o dia todo com as minhas bobagens. Tá, eu acho que meio que acabou o assunto, não tenho o que falar. 28 minutos disso, eu não sabia que eu conseguiria extrair tanta coisa desse dia. Foi só. Não, na real, foi tipo assim. Imagina, pra contar todos os detalhes do dia anterior, você teria que levar 24 horas pra contar tudo. Mas às vezes a gente não tem palavras pra explicar todas as coisas e tem uma relação intencional, uma coleção, uma interseção entre individualidades, entre cognições, entre intelecções, né? O mundo da vida, como diria Russell. Aí no outro dia eu fiquei triste pra caralho. Na real, eu ainda tô triste porque eu entendi, basicamente não deu certo. Ela não gostou. Só que ela não quer me falar isso. Obviamente. Ai, cara. Eu não sei se isso é parte do meu borderline de eu colocar coisas na minha cabeça que não estão na realidade ou é realmente isso. E vamos lá. Sei lá. Aí eu fiquei triste e pensei em chamar outra menina pra sair. Eu baixei o Tinder. Ai, e não gostei. Só tinha foto de bunda e mulher sem personalidade. Tá, aí a gente vai e fala sobre essas coisas. Eu acho que terminou. Tá. Aí eu fiquei ontem. Eu fiquei vendo um canal de um maluco lógico. E eu fiquei muito puto. Não, eu não gosto de cara que acha que sabe de alguma coisa. Aí eu mandei um vídeo pra minha amiga que é lógico crer que estamos em uma simulação, análise lógica do alguma coisa Victor sei lá o que. Victor Helios, não gosto muito dele, ela falou, mas já vi bastante. Eu também, eu não gosto muito dele. Aí eu falei, eu também não, kkkk, real não gosto. Aí ela kkkk, tipo,
vamos lá. Existe lógica, só que a lógica é um instrumento da racionalidade. E a racionalidade, por vezes, se equivoca e é dotada por vieses. E ele sente que seus vieses são melhores do que o dos outros. Ele apoia a Bíblia, o que está errado logicamente. Aí ela falou, é um instrumento para entender a realidade. Aí eu falei, e não é ela própria, ou seja, não é a realidade própria. É um instrumento, uma porção de realidade que não explica a realidade total. Aí ela falou, quem vai delimitar, criar e operar informações? Tá, sobre o instrumento para entender a realidade. Aí eu falei, parece hipocrisia usar a lógica para falar mal da lógica? Peraí. Aí ela falou, sim, quando eu falei que e não é ela própria. Sim, o errado de Hegel é achar que a lógica consegue compreender perfeitamente a realidade. Aí ela falou, né, kkkk, quando eu falei que parece hipocrisia usar a lógica para falar mal da lógica. Aí ela falou, racionalismo exagerado acha que o racional reflete perfeitamente o real. Aí eu falei, e que, tipo, existe duas paredes paralelas. A lógica e a realidade frente a frente. E a lógica diz sobre a realidade sem efetivamente penetrar ela. Só a experiência sensorial dotada de intencionalidade imperia. A lógica pode deturpar a realidade. Ela falou, existe um biólogo cujo o nome eu esqueci, que fala sobre a realidade ser um acúmulo de uma coisa. E a mente tenta delimitar e criar coisas a partir dessa. Aí ela falou sim quando eu falei, é lógico, e a lógica diz sobre a realidade sem efetivamente penetrar ela. Aí eu falei, é um problema quase, se não incognoscível, o problema da consciência e da vida, de como um amontoado de matéria inorgânica transpassou para o estado orgânico. Aí ela falou, é falha quando eu falei a lógica pode deturpar a realidade. Aí falei, e nem sabemos se o que é vivo é efetivamente vivo. Aí ela falou, uma ferramenta evolutiva quando eu falei transpassar para o estado orgânico. Aí eu falei, porque somos um monte de reações químicas em cadeia liberando gradativamente mais cadeias de reações químicas. Aí ela falou, uma delimitação da mente, por isso identificar é tão difícil. Ela falou, tô com dor de cabeça. Eu falei, mas é que dizer isso é quase que efetivamente dizer nada. É muito difícil explicar, é quase um ente abstrato. Eu falei, quando ela falou sobre uma ferramenta evolutiva. Existe a experiência privada de qual é subjetiva que nenhum outro ente está apto a ter a mesma forma de experienciação. Tipo, uma garrafa é objetiva no realismo e um consenso entre subjetividades. Ela falou, quando eu falei, mas é que dizer isso é quase efetivamente dizer nada. Aí eu falei, mas no momento que sai do mundo externo objetivo e entra dentro de você, aí eu mandei uma carinha safada de diabinho, pra fazer um meme, obviamente. Não sabemos o que acontece. Aí, mas no... Ah, tá. Ela falou, não cabe. Aí eu falo, como explica essa porra? Aí ela falou, lubrificante. Aí eu falei, tipo, abre teu cérebro e mostra nas circuitarias neuronais que o vermelho que tu enxerga e o mesmo que o doido que abriu o teu cérebro consegue ver com o dele. E como essa experiência de dentro forma algo que não existe objetivamente. Não tem a mesma cor objetivamente que você está enxergando qualitativamente no seu cérebro. Ela falou, uma forma a qual os olhos não conseguem compreender. Aí eu falei, não tem como redes neurais provarem que eu tô vendo um elefante aqui dentro, sei lá. Aí eu mandei um print falando sobre
uma poesia que eu falei, existem sentimentos vestidos de racionalidade e existe a razão vestida de sentimentos. Eu passo a mão em um livro como se eu estivesse apalpando os seios da lógica. A grandeza da psique não cabe nesse universo e a totalidade do universo não cabe na mente. Há uma limitação numênica do fenômeno e uma limitação fenomênica do número. A matéria pode manejar o ser humano e o ser humano quer manejar a matéria para controlar o meio que maneja como ele é. Tá. Sabemos mais sobre padrões comportamentais, nós podemos controlar mais aquilo que antes nos controlava. Aí eu falei, consegue compreender o que eu quero dizer? Aí ela falou, eu entendi quando eu falei, sei lá. Aí eu falei, marquei a minha poesia, o print, e falei, isso é uma abstração, mas tipo, há uma limitação que o meu cérebro compreende a realidade, e talvez a realidade tenha uma limitação para me digerir, ou tipo, eu não conseguir expressar 100% o que eu sou, por uma limitação do real, da linguagem, loucura total, papo de doido mesmo. Sei que tu vai ver furos nessa lógica. Aí ela falou, quando eu falei loucura total, ela falou, não posso te dizer que entendi, mas me sinto satisfeito no entendimento disso. Aí ela falou, não, faz sentido. Quando eu falei que ela ia enxergar um negócio. Aí eu falei, me fale mais sobre o seu realismo ontológico. Aí ela falou que errou o termo. Aí eu falo porque... Falo porque se parar para pensar de qualquer forma é uma limitação na compreensão do real e não o real como compreensão. Eu falo que isso é uma furada. Aí eu falei, eu falo que isso é furado quando ela fala errou o termo. O podcast que eu falei, que eu não quero saber o que você se identifica. Aí eu falei, tipo, a realidade em si não percebe, portanto não tem limitação de ser impotência. É um erro da linguagem não poder explicar a realidade e não a realidade de não ser explicada pela linguagem. Ela falou, a coisa em si não pode ser compreendida, a mente evolui para entender na medida em que é útil. Ela traduz a massa, entre aspas, percebida e da forma e sentido. O real, entre aspas, é aquilo que é o máximo alcançável, aquilo se dá para entender naquele momento. Eu falei, só que essa forma e sentido é uma forma para algo que traduz o real para dentro de si. Fótons se propagam e batem em algo e refletem qualquer... Não é inflexão, é reflexão. Não. Ai, meu Deus, esqueci o termo. Até a minha retina, e a minha retina cria a impressão e mescla o real com algo inventado, que seria a cor, no caso. Lembrei, é a refração. A refração é um fenômeno que ocorre quando um feixe de luz vindo do ambiente externo atravessa o globo ocular para formar a imagem na retina. E a incidência da luz na retina permite a formação de uma imagem nítida. Tá. Continuando, aí ela falou, existe algo externo ao sujeito, mas ele é limitado a entender o isto. Aí eu falei, tipo, a cor em si que a gente falou e o negócio do cérebro não reproduzir em si mesmo externamente o interno. Ou seja, o cérebro não vai mostrar o que ele está vendo internamente. Ele não vai reproduzir, não vai externalizar o interno e privado. Aí ela falou, tudo que eu vejo tem um fragmento da coisa em si, como algo originário, um outro que não tivesse contido neste ele mesmo. Mas minha subjetividade tem um limite mas minha mente tem um limite de subjetividades para aprender. Eu não consigo pensar em uma quinta dimensão se minha mente não possui esta potencialidade contida. Por isso, aprender o externo e recriá-lo na consciência de uma forma pensável. Aí eu falei, a coisa em si seria um tipo de plano de fundo para a experiência, a empiria. Sim, de alguma forma evoluímos só para
observar em 3 dimensões. Na real, a gente só vê em 2 dimensões e a nossa percepção ao longo de sequências cria a impressão de 3 dimensões. O deslocamento no espaço e no tempo, de altura e largura, cria a impressão de profundidade. Tá, aí ela me mandou uns áudios sobre uma coisa. Aí eu comecei a falar com meu irmão e eu não consegui mais conversar. Aí eu tinha mandado uma mensagem. Acho que é tipo um planeta, a coisa em si. Mas estamos em órbita, mas nunca entraremos na coisa. Aí eu mandei um print pra ela do livro do Hegel lá, a força, entendimento, fenômeno e mundo suprassensível da fenomenologia do espírito. Eu não entendi nada, eu sou burro, tá bom? Ó, ele fala: para a consciência, na dialética da certeza sensível, dissiparem-se o ouvir, etc. Como percepção chegou a pensamentos que pela primeira vez reúne no universal incondicionado. Se esse incondicionado fosse agora tomado por essência inerte e simples, ou seja, algo imóvel, uma essência contida, algo simples, tipo assim, é a forma base de alguma coisa. Nesse caso, não seria outra coisa que o extremo do ser para si. Ser para si seria algo em eterna transformação, né? Vamos ver, ser para si. Ser para si, Hegel. Cadê? O para si, contudo, o estado para Hegel é o que é em si e para si, e portanto tem a efetividade de sua universalidade ou totalidade plena. Tá, eu não quero... Ah, caralho, cadê a doutrina do movimento do ser em Hegel? Ah, pera. Dialética do ser para si. Vamos ver. Ser para si, no final da primeira seção da doutrina do ser de Hegel, apresenta o movimento das categorias do ser para si como dialética da realidade e da idealidade, do uno e múltiplo e da repulsão e atração. O objetivo é explicitar como a qualidade alcança na categoria do ser para si o seu movimento mais elevado, que implica a sua superação para a quantidade, ou seja, o que constitui a necessidade lógica da suprassunção da qualidade em quantidade. Tá bom, eu não... A gente tem que ver o que é ser para si, cara. Ser para si é um contingente, mas que, ao contrário em si, do em si, que quer ser causa da sua própria existência. E eu tô falando disso do Sartre, mas tem que ser o Hegel. Em Hegel, a consciência de si é ser para si simples, igual a si mesma, mediante o excluir de si de todo outro. Ah, meu Deus! Para ela, sua essência e o objeto absoluto é o eu. E nessa imediatez, nesse ser de seu ser para si, é um singular. O que é o outro para ela está como objeto inessencial, marcado como o sinal do negativo 8, tá? Ai, meu Deus. O ser é o imediato indeterminado, está livre da determinação em relação à essência, assim como é livre daquilo que pode alcançar o interior de si. Este ser carente de reflexão é o ser como existente imediatamente só em si. Consciência de si é um ser para si... Ah, tá. Ai, meu Deus. Vamos ver. Caralho, acabei de jogar o áudio fora sem querer. O outro áudio que eu ia gravar. Gravei 2 minutos e esqueceu. Só que eu ia falar de um negócio. Eu mandei um print pra ela e falei:
tua pele decidiu tomar o aspecto do castanho dos olhos dos meus sonhos. Tá. Aí eu falei que eu tava pesquisando sobre os Mamonas Assassinas. Só que outra coisa, eu tinha lido aqui, ó. Ora, no que diz respeito a este confronto de consciências, são os dois momentos que figuram as posições opostas. Uma consciência independente da qual o ser para si é a consciência, e outra, a consciência depende da qual a essência é o ser para o outro. Hegel afirma. O Senhor é a consciência para si essente, mas já não é apenas o conceito desta consciência, senão uma consciência para si essente, que é mediatizada consigo por meio de outra consciência, a saber, por meio de uma consciência a cuja essência pertence a ser sintetizada com um ser independente ou com a coisidade em geral. O Senhor se relaciona com esses dois momentos, com uma coisa como tal, o objeto do desejo, e com a consciência pela coisidade é o essencial. Tá, a gente não entendeu nada, foi o que eu falei. Não sei se... Nossa, eu fiz em menos de 2 minutos. O que eu falei? E, tipo assim, eu moro em Guarulhos e eu vi que os caras, o Dinho mora... eu achei que ele era português. Eu lembro que eu ouvi alguns... Ele zoando, falando em português de Portugal. Eu achei que ele era de Portugal, cara. Aí eu descobri que ele é de Guarulhos. Que doideira. Foi uma experiência muito legal. Eu acho que eu não tenho mais o que falar.